Olá pessoal do Vai Cair na Prova, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. A gente vai de Física C, aula 2, resolução de exercícios. Para quem não lembra, eu sou o professor Manuel. Antes de começar a aula, eu quero agradecer ao pessoal de Campo Magro, Piraquara e demais regiões que se manifestaram sobre a minha última aula, onde eu fiz algumas brincadeiras. Fico bem feliz em saber que já chegou a internet nessas regiões. Não conheço Campo Magro, mas já fui para Piraquara, não lembro muito bem, pois eu estava dentro de um porta-mala de um carro e quando a polícia me tirou de dentro já era noite. E espero conhecer Campo Magro também, quem sabe no próximo sequestro relâmpago. É brincadeira, tá, galera? Espero que ninguém ficou ofendido com essas brincadeiras, porque eu vou continuar fazendo. Vamos então para a questão número 1. É uma questão da Unicamp e ela fala o seguinte: Unicamp é a Universidade de Campinas, tá? O enunciado é o seguinte: duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. Opa, o que a gente tem de importante aqui? Que são cargas elétricas. Existem só dois tipos de cargas na natureza. Quais são elas? Positiva e negativa, certo? E elas se atraem. A gente tem que pensar na lei do Fay, ou lei da atração e repulsão entre as cargas. A letra A pergunta o seguinte: o que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e de Q2? Vamos montar um esqueminha aqui. A gente tem a carga 1, tem a carga 2. A gente sabe o seguinte, que acontece uma atração entre elas, elas estão se aproximando. Qual que é o sinal da carga delas? Pela lei da atração e repulsão, a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e sinais opostos se atraem. Para acontecer uma atração aqui, elas têm que ter sinais o quê? Opostos. Então a resposta é opostos. Qual que é o sinal da carga 1 e da carga 2? A gente não sabe. Essa pode ser positiva ou negativa ou tanto faz. A gente sabe que são opostos. Vamos para a letra B. A carga 1 é repelida por uma terceira carga Q3, positiva. Qual é o sinal de Q2? Vamos montar um esqueminha novamente. Então eu tenho a carga 1 e tenho a carga 3. Ele fala que a carga 3 ela repele a carga 1, ou seja, entre elas acontece uma repulsão, um afastamento. A gente sabe pela lei da atração e repulsão, ou lei de Dufay, o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem. Então o que a gente pode concluir aqui? Se uma é positiva e a outra a gente não sabe, está acontecendo uma repulsão, então logo Q1 também é positiva. E lá da letra A a gente sabe que Q1 atrai Q2. Se Q1 é positiva e ela atrai Q2, então Q2 é o quê? Negativa. Então a resposta, o sinal de Q2 é negativo, certo? Vamos para a questão número 2. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros. Pode-se afirmar que... Então vamos primeiro aqui fazer um esqueminha. Você tem um bastão de vidro e tem um pedaço de lã. O que é atritar um com o outro? É esfregar. Você vai esfregar a lã no vidro. Após esse processo, vai acontecer uma troca de carga entre esses dois materiais. Tá? Um vai ficar positivo e o outro negativo. Como assim? Após o processo de atrito, a lã ela vai ficar negativa. O que isso significa? Que ela perdeu prótons? Não! Não tem como perder prótons, galera. É só ganhar ou perder elétrons. Se ela ficou negativa, ela tem excesso de cargas negativas, ou seja, excesso de elétrons. Então ela ganhou elétrons. E o bastão ele ficou positivo. Se ele ficou positivo, então ele perdeu elétrons, ele tem excesso de cargas positivas, ou excesso de prótons. Como que a gente sabe que um material ficou positivo e o outro negativo? Tem uma coisa chamada série triboelétrica. Quanto mais aqui em cima, estão vendo o vidro? Na tabelinha. Esses materiais mais de cima, eles têm uma tendência a ficar positivo, ou seja, de perder elétrons. Já os materiais aqui de baixo, eles têm uma tendência do quê? De ganhar elétrons quando acontece esse processo de atrito. Então aqui a gente pode concluir o seguinte, que
O vidro, ó, tá aqui em cima. A lã tá onde? Tá mais embaixo. O vidro vai ficar o quê? Quem tá mais em cima fica positivo. Quem tá mais embaixo fica o quê? Negativo. Então, o vidro vai perder elétrons e a lã vai ganhar. Agora a gente pode tentar responder aqui para ver qual que é a afirmação correta. Letra A, só a lã fica eletrizada? Não, tá errado. A lã ficou eletrizada? Sim. Mas o bastão também. Então esse só aqui, né, tá errado. B, só o bastão fica eletrizado? Errado também, mesmo caso da letra A, só que no caso falando do bastão. Ambos estão eletrizados. C, o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Olha só que interessante. Esse processo de eletrização, processo de atrito, sempre os corpos ficam com cargas de sinais o quê? Opostos. Um fica positivo e o outro negativo. Então, não ficam com cargas de mesmo sinal. Isso está errado aqui, ó. Você pode até grifar mesmo sinal. Não, são sinais o quê? Opostos. Letra D. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor, ou seja, a gente chama isso de conservação da carga. O que quer dizer esse mesmo valor? Os elétrons que a lã ganhou, se ela ganhou lá, sei lá, 100 elétrons, o bastão perdeu 100. Ou seja, o valor é igual. Um ficou com mais 100 elétrons, o outro ficou com menos 100 elétrons. Ou um ficou com menos 100, o outro ficou com mais 100. Um perdeu 100 e o outro ganhou. Esse valor é o mesmo, o valor. O sinal, claro, um é negativo, o outro é positivo. Por quê? O que perdeu, no caso, pode ser negativo, o que ganhou positivo. Tanto faz, é só um sinal. Ele não tem um valor algébrico aqui para nós, nesse caso. É só para indicar, né? Se um corpo ele tem excesso de elétrons ou excesso de prótons. E sinais opostos? Sim, os sinais são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. O que ficou positivo perdeu, no caso lá, 100 elétrons. E o que ficou negativo ganhou 100 elétrons. Então a letra D está correta. Vamos para a questão número 3 da Universidade Federal de Minas Gerais. O enunciado é o seguinte. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã. Ele nota que a seda e a lã se atraem, o mesmo acontecendo com o vidro e a borracha. O estudante conclui que esses materiais se dividem em dois pares, que têm cargas do mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-se afirmar que, primeiramente, vamos pegar a série triboelétrica. Vamos deixar aqui do ladinho. Agora vamos montar um esquema com os materiais envolvidos no enunciado. Primeiramente, a gente tem vidro e borracha. Ele fala aqui o seguinte, que ele atritou o vidro com um pedaço de seda. Daí aqui ele fala o seguinte, que o vidro e a borracha, eles se atraem. Então, o vidro e a borracha se atraem. E ele fala que a seda e a lã se atraem também. Lembrando que o vidro foi atritado com a seda e a lã foi atritada com a borracha. O que a gente pode concluir aqui? Vamos analisar primeiramente o vidro. O vidro, ele é positivo. Por que eu estou dizendo isso que ele é positivo? Entre todos os materiais que temos aqui, ele é o que mais está acima, ou seja, ele é o mais com maior tendência a perder elétrons. Ó, a lã está embaixo, a seda está embaixo. E a borracha não tem aqui, mas a borracha está embaixo também, tá? A borracha está aqui embaixo. Então vamos deduzir o seguinte, se o vidro está positivo, nem precisava ter a borracha, na verdade, aqui na tabela, na série triboelétrica. Por quê? Se o vidro está positivo e ele está sendo atraído pela borracha, qual que é a carga da borracha? Negativa, certo? Então, se o vidro está positivo e a borracha negativa, o vidro foi atritado com quem? Ó, vidro com a seda. Na eletrização por atrito, se um fica positivo, qual que é o sinal do outro? Qual que será o sinal da seda? A seda vai ficar negativa. Por quê? Porque ela roubou elétrons do vidro. Se a borracha ficou negativa, ela roubou elétrons de quem? Da lã. Então a lã ficou positiva. Então vamos lá. Seda negativa e borracha negativa. A lã e o vidro ficaram positivos. Então, lã e vidro positivo, seda e borracha negativa. Só uma coisa importante aqui, ó.
O estudante concluiu que esses materiais se dividem em dois pares, que têm cargas de mesmo tipo. Quais são esses dois pares? Pelo esqueminha que eu montei aqui, ó, lã e vidro são positivos, ó, lã e vidro. Negativos são quem? Seda e borracha. Agora vamos tentar responder. A conclusão do estudante está errada? Não, a gente tem dois pares. B, esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã? Não, o vidro e a lã são positivos, a borracha e a seda são negativos. Letra D, esses pares são o vidro e a seda e a borracha com a lã? Não, é o vidro com a lã e a borracha com a seda. Letra C, esses pares são o vidro com a lã? Sim, vidro com a lã positivos. E seda com a borracha, negativos. Correto? Sim. Então a letra C, C de Colombo. Vamos então para a questão número 6. Eu pulei a questão 4 porque ela já foi resolvida na aula anterior. E a questão 5 ela foi resolvida pela professora na aula de conteúdo. A questão 6 ela é da UFJF, Minas Gerais, Universidade Federal Juiz de Fora. Por que o nome da cidade é Juiz de Fora, né? Segundo uma lenda, diz que foi um juiz nessa cidade, dormiu lá, pousou, e era um juiz de fora. Eles colocaram o nome da cidade de Juiz de Fora. A gente não pode tirar muito sarro aqui no Paraná, porque a gente tem cidades com o nome de Ponta Grossa, Rolândia, Campo Magro, Quatro Barras. Mas vamos lá para o enunciado. 3 esferas metálicas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, estão encostadas umas nas outras, com seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. Esse extremo carregado é aproximado a uma das esferas ao longo da linha formada por seus centros. Veja a figura abaixo, tá? Vai estar na próxima página. Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque nas esferas, essas são afastadas umas das outras, sem que se lhes toque, continuando ao longo da mesma linha que formavam enquanto estavam juntos. Olhando para o desenho aqui vai ficar mais fácil de entender o enunciado. Primeiramente, o que a gente tem no desenho? A gente tem 3 esferas metálicas, elas estão suspensas, amarradas ao teto por esses fios aqui, ó, certo? As 3 são metálicas, elas estão inicialmente neutras. O que quer dizer isso? Que o número de cargas positivas e negativas delas está em equilíbrio. E aqui a gente tem um bastão, que ele está eletrizado e está próximo às esferas. Para resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar dos processos de eletrização da aula de conteúdo. Existem 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Aqui a gente vai ter contato e indução. O que é a eletrização por indução? É quando você aproxima um corpo que está carregado de outros corpos que não estão. Nesses corpos vai acontecer o quê? Uma polarização das cargas. Você vai dividir as cargas dentro do corpo. Para ter eletrização por indução, a gente tem que ter um indutor, que no caso é o bastão, e os induzidos, que no caso são as 3 esferas. As 3 esferas elas estão em contato entre si. Por elas serem condutoras, ou seja, metálicas, é como se elas funcionassem como um único corpo, como se fosse uma única peça metálica. E quando você se aproxima o indutor das esferas, ou desse único corpo que são as 3 esferas, vai acontecer o quê? Ele vai trazer as cargas negativas para cá, para essa extremidade. Por quê? Porque aqui é positivo, então as cargas negativas vão querer ficar próximo do positivo, pela lei da atração e repulsão. Já do lado oposto vai ficar o quê? As cargas positivas, porque as cargas negativas vão tender a ficar perto das positivas aqui, ó. E as positivas vão ficar no extremo. Como? Ó, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo, certo? O que ele fala no enunciado? Que após isso ele pega as esferas pelos fiozinhos aqui e separa elas com o indutor próximo. O que vai acontecer com cada uma das esferas? A que estava positiva, que ficou polarizada aqui, ó, um lado positivo, esse pedaço aqui vai ficar positivo. Esse pedaço negativo aqui, ele vai ficar negativo. E a do meio aqui, ó, ela vai continuar o quê? Sendo neutra. Então você vai ter uma esfera positiva, uma negativa e uma neutra. O que você utilizou aqui? Processo da indução. Você apenas aproximou um corpo que estava carregado das 3 esferas.
E olha que louco isso, se você for pensar, né, fisicamente. As três esferas elas estavam inicialmente neutras, não acontecia nada com elas. Agora, se você aproximar essa esfera positiva da negativa aqui, elas vão se atrair. Ou a positiva perto da neutra, ou qualquer uma das duas aqui. Claro, esse processo após afastar o indutor aqui. Então você tinha esferas inicialmente neutras e agora está acontecendo um processo físico entre elas aqui. Então, basicamente, o que é? Você tem uma positiva, uma negativa e uma neutra. Vamos responder então. Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as esferas ficam A. Duas delas com carga positiva e uma com carga negativa? Não, a gente viu que uma fica positiva, outra negativa e uma neutra. Duas delas neutras e uma com carga positiva? Não, uma apenas fica neutra. D. Duas neutras e uma com carga negativa? Não. C. Uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa? Sim, correto. Então, a resposta certa é a letra C de Colombo, C de Campo Magro. Vamos então para a questão número 8. E antes de começar a questão, olha que interessante. O pessoal que elabora o material didático, a apostila de vocês, ele pensa no nosso público-alvo. Ele pensa no cara que mora em São José, no cara que mora em Campo Magro, que mora em Piraquara. Por quê? ESAM, aqui está errado, é ESAM com M. A ESAM é a Escola Superior Agrícola de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Então, né, você que pratica agricultura em sua cidade aí, na região metropolitana, vai gostar dessa questão. A questão é a seguinte, as palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são respectivamente, vamos ler o texto aqui. Se há um corpo eletricamente neutro, acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de carga, verdade. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas, e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Beleza. Então, para deixar um corpo carregado negativo, eu acrescento elétrons. E para deixar positivo, eu tenho que fazer o contrário. Eu vou fazer o quê? Retirar elétrons. Elétrons têm cargas o quê? São portadores de carga negativa, certo? As duas partículas portadoras de cargas são os prótons e os elétrons. Então, continuando o texto aqui. Podemos também carregar positivamente um objeto retirando partículas o quê? Negativas, ou seja, retirando elétrons. E deixando, portanto, um excesso de cargas o quê? Positivas. Então, retirando partículas negativas e deixando um excesso de positivas. A resposta é letra B, B de bola. Beleza? Vamos então para a próxima questão? Questão número 9. Faculdade de Tecnologia Termomecânica de São Paulo, 2017. Analise a imagem na qual se vê uma sequência de eletrização por contato entre dois condutores A e B, feitos com o mesmo material. Então são condutores, vamos considerar que são metálicos, né? Mas de tamanho diferente, sendo inicialmente A neutro e B eletricamente positivo. Então B é positivo. Isso é importante. Então, antes, A aqui é neutro, B é positivo. Durante o contato. Durante o contato vai acontecer o quê? Vai acontecer uma transferência aqui, ó, nesse contato de elétrons de A para B. Por quê? Porque B está positivo. A vai perder elétrons para B e vai se tornar também o quê? Positivo também. Ambas vão ficar positivas. Qual que vai ter maior carga? A esfera de maior massa ou de maior tamanho. Como a esfera B é maior, a quantidade de carga dela vai ser maior do que a de A. Por quê? Porque ela tem mais matéria, então, obviamente, ela vai ter um número maior de cargas, certo? Então, aqui, B vai ficar com uma carga positiva, vai diminuir um pouco em relação ao início, por quê? Porque parte dessa carga positiva, teoricamente, ela passou para A, ou seja, ela pegou elétrons de A, deixando o A positivo também. Então, tanto A quanto B vão ficar positivos. Os corpos A e B, após o contato, são levados a uma posição tal que efeitos de indução passam a ser desprezíveis. O resultado final é: letra A. A e B ficam carregados com sinais contrários? Não. Ambos vão ficar positivos. Lembrando, B com maior carga e A com menor. Por quê? Porque A é menor. C. A fica positivamente carregado e B se neutraliza? Não. Não tem como neutralizar o B com uma esfera neutra A, que é menor que ela. D. A e B ficam carregados positivamente com a mesma quantidade de carga? Seria verdade se A e B tivessem o mesmo tamanho.
a mesma massa, mas não é o caso. E A permanece neutro? Não, ela vai ficar positiva. E B permanece carregado positivamente? Vamos aqui para a letra B. A e B ficam carregados positivamente, mas em quantidades desiguais de cargas. Eles poderiam até complementar. B fica com maior quantidade de carga e A com menor. Por quê? Porque é menor. Então a resposta certa é a letra B. B de bola. Questão número 10. FFCMPA. Não sei o que é isso, tá? Não sei mesmo. Nem pesquisei, na verdade, também. Vamos lá para o enunciado. Dois corpos de materiais diferentes, quando atritados entre si, são eletrizados. Em relação a esses corpos, se essa eletrização é feita de forma isolada, do meio, é correto afirmar que A. Um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente? Sim, verdade. Vamos ler as outras só para confirmar. B. Um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro? Não. Tá? Se a eletrização por atrito, um vai ficar positivo e o outro negativo. C. Um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro? Não. Ambos ficam eletrizados negativamente? Não. E ambos ficam eletrizados positivamente? Não. Então a letra A, que a gente ali viu, né, no começo já, é a correta. Beleza? Então a aula fica por aqui, galera. Aquele abraço. Espero que tenham gostado. O áudio melhorou um pouquinho, eu acho. Né? É isso aí. Bons estudos para vocês aí durante a semana.